É o teste. Essa semana é rave. Bom, parabéns. Sejam bem-vindos ao curso de formação. Parabéns por ontem. Foi uma tarde, uma noite memoráveis, muito emocionante. Enfim, é uma alegria tê-los na nossa instituição. E quando a gente estava pensando nesse curso, e pensando como que a gente poderia começar as nossas conversas, e vocês vão ter aí vários dias, eu sei que a doutora Cíntia e a doutora Mariana já explicaram um pouco da dinâmica, como que vai ser, como que não vai ser. Vocês vão ter uma overdose de PGE aí nesses dias. Enfim, que é a nossa tentativa de, sabe, aquela hora que você entra e alguém te explica onde fica o banheiro e a lata do lixo, e você tenta se achar, enfim. Mas a gente queria trazer um pouco fazer um início que a gente pudesse pensar juntos numa advocacia pública do futuro. Esse é o mote da, da PGE desse ano, é sobre isso que a gente tem falado. Esse mês, junho, a PGE completa 77 anos de, de existência, e a gente tem tentado pensar em que PGE a gente quer para o futuro, em como seria esse futuro, e vocês vão descobrir rapidamente que a gente tem 1 milhão de problemas, mas assim, mais do que vocês imaginam. É, mas que a gente tem muitas potencialidades também. E ao, então, pensar nessa fala inicial, eu fiquei muito feliz quando o professor Carlos Ari aceitou o convite, porque o nome dele bom, não preciso apresentá-lo como jurista, enfim, dispensa, não vou dispensá-los da leitura do longo currículo. Mas, para além de tudo, o professor Carlos Ari, que foi procurador do Estado de São Paulo, então conhece assim nossos intestinos, mas é um homem de espírito público e que tem colaborado já há muito tempo com o Brasil, pensando diferente, ousando pensar e fazendo diferente. Então, eu acho que será para nós, professor, uma honra ouvi-lo. Para mim é sempre uma alegria te agradecer por ter atendido aqui o nosso convite. O professor é muito generoso nesse aspecto. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã bastante produtiva e gostaria de convidá-los a, mais do que qualquer outra coisa, abrir a cabeça. Vamos juntos pensar essa PGE do futuro com a perspectiva de que fazendo as mesmas coisas a gente não obtém resultados diferentes. Então eu conto com vocês, conto com a bagagem que vocês trazem da vida e conto com o fato de vocês não conhecerem nada da PGE ainda como um grande ativo para nos ajudar nessa transformação. Então, muito obrigada a todos. Professor Carlos Ari, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Eu vou tomar a liberdade de empurrar esse carrinho aqui, porque vocês não estão vendo a gente como a gente gostaria, porque nós somos vaidosos, né? Gostaria de ser visto por inteiro. Bom, eu queria agradecer a doutora Inês pela apresentação, pelo convite. Vocês não podem imaginar como eu estou emocionado nessa manhã. Primeiro porque, ao chegar aqui, eu percebi o resultado do esforço imenso que a Procuradoria fez, e o comando da doutora Inês foi fundamental nisso,
para que esse concurso fosse bem-sucedido. O que significa bem-sucedido? Que ele fosse capaz de ser um instrumento de mudança da Procuradoria, de diversidade, de inclusão, e é muito, muito incrível ver o resultado disso. Vocês são privilegiados por poderem fazer parte desse novo momento, dessa nova... Esse é um momento, né? Mas é uma nova era da Procuradoria. Eu digo isso porque eu sou professor de uma instituição, a Fundação Getúlio Vargas Direito, escola que eu mesmo ajudei a fundar, e nós também enfrentamos esse desafio de tornar a nossa escola uma escola diversa, plural, e foi uma grande luta para fazer isso, e nós já temos sentido o benefício que isso tem para a construção do conhecimento, para ter uma instituição forte que faça sentido no Brasil. Então, parabéns à Procuradoria, parabéns à doutora Inês, parabéns a vocês por estarem aqui e por ter esse privilégio de ajudar a reconstruir a Procuradoria dentro de uma nova perspectiva, alinhada com os desafios do Brasil. Eu também fiquei emocionado porque... Tem um monte de emoções aqui, né? Ao entrar, eu vi meu nome ali na entrada, tem uma placa da fundação desse prédio, e eu confesso que eu tinha esquecido disso. Na época que ele foi fundado, eu era do conselho da Associação dos Procuradores. Enfim, eu não tive tempo de olhar direito a placa, eu vi que eu tive duas situações diferentes, duas gestões, sei lá, e eu nunca mais tinha voltado aqui. Então, foi bom rever o local, ver o lugar bonito e cheio de gente legal, num momento tão especial. É muito importante. E naturalmente, como a doutora Inês contou, eu lembrei da minha própria história, né? Há 41 anos atrás, eu tomei posse como procurador do Estado. E agora eu fiquei impressionado em saber que foi antes da metade da história da Procuradoria. 77 anos dividido por 2, eu fiquei chocado, gente. Eu sou da pré-história da Procuradoria. Olha que quando eu entrei, eu achei que, imagina, aquela instituição já era muito velha. Eu nem sei quando foi fundada a Procuradoria. Nem me ocorreu, era tão antigo que isso não era, sei lá. Enfim, e agora eu descubro que eu estava na pré-história, né, da Procuradoria. Mas há 41 anos atrás, pela primeira vez, segundo me contaram então, na história da Procuradoria, eles fizeram um curso de adaptação, uma coisa menor do que vocês vão ter, mas estava ocorrendo pela primeira vez. E a primeira palestra, mais ou menos isso que está acontecendo aqui agora, foi dada por um procurador de Estado que contou a seguinte história. Para começar, eu vou reproduzir a história, porque ela me impressionou demais e eu nunca mais esqueci. Ele me disse: olha, aqui vocês estão tendo a oportunidade de ter esse encontro para conhecer coisas da Procuradoria. Eu não tive. Porque eu tomei posse, fui lá no departamento pessoal, assinei, disseram: você vai se apresentar na rua tal, número tal, fala com fulano, vai ser seu chefe. Eu fui, cheguei lá, ele falou: ah, muito bem, seja bem-vindo, muito bom, olha, tem um monte de serviço aí, tá vendo aquela mesa ali? Aquela mesa é sua, aqueles processos lá, vai olhando para ver o que você entende e daqui a pouco a gente conversa. Aí lá foi ele, sentou a mesa pequenininha, naturalmente quem chega sempre pega o pior espaço, né? Num lugar escuro. Claro, do lado da janela é para quem está mais tempo, né? E aí começa a olhar aqueles processos, tá? A mesa era muito pequena, tinha um cinzeirão assim, aquele negócio foi me incomodando, eu tentando, muito intimidado, até que depois de umas 2 horas, o chefe não apareceu, eu levantei e fui falar com o chefe. Chefe, é o seguinte, tem um cinzeiro ali na minha mesa, está me atrapalhando um pouco, eu não fumo. Eu posso tirar o cinzeiro? Humilde, né? É importante a gente ser humilde quando toma posse, né? O chefe virou para mim e falou: não. Mas por quê? Ele disse o seguinte: porque quando eu cheguei aqui, o cinzeiro já estava aí. Não sei quem pôs, então deixa. Aí disse ele: durante a minha vida na Procuradoria, eu tenho lutado contra esse espírito. Eu quero saber quem pôs, por que pôs, o que aquilo está fazendo lá. E se eu não descobrir, eu vou tomar a iniciativa de nunca mais perguntar quem pôs o cinzeiro. Tiro eu e jogo fora. Eu vou tomar a iniciativa. Foi isso que ele contou. Eu fiquei recontando essa história muitas vezes, até o ponto que eu fiquei em dúvida se ela era verdadeira.
Você sabe, tem essas lendas que funcionam, né? A gente conta, vocês estão achando engraçado. E aí eu reencontrei esse personagem, há não muito tempo, num dia na Fundação Getúlio Vargas, os alunos tiveram a iniciativa de convidá-lo para fazer uma palestra. Eles sabiam que eu o conhecia há muitos anos, de intimidade, e eles me convidaram para receber ele e apresentar. E eu aproveitei e perguntei, tal história, é, você contou lá, é verdadeiro ou é falso? Falei, oh, verdadeiro, eu sei aquele fulano, ele era o chefe e tal. Aí, nessa altura, eu já sabia quem eram as pessoas. Bom, esse personagem que fez a palestra era o Michel Temer, então, procurador do Estado, que tinha sido meu professor e, naquela altura, era meu colega na PUC. Eu já era professor da PUC. Bom, eu nunca esqueci essa história do Michel, e o Michel me disse que a história é verdadeira, quer dizer, que ele não inventou. Não sei se ele está falando a verdade, porque você sabe, né? Mas a história é muito boa. E aí eu queria começar com ela, para conversar com vocês, sobre talvez o impacto que essa história teve em mim, talvez um pouco o modo como eu abordei a carreira, né? A minha experiência na Procuradoria. Eu fui nomeado e fui mandado para Ribeirão Pires, cidade que eu nunca tinha visitado na vida, que é aqui na Grande São Paulo, no Alto da Serra, é a última cidade, não, é Rio Grande da Serra depois. Mas, enfim, eu nunca tinha ido lá. E alguém conhece Ribeirão Pires aqui? Conhece? Então, Ribeirão Pires é um lugar legal, interessante, só tem um problema. Quando baixa a nuvem, você não acha o fórum. Eu saí para procurar o fórum, não consegui encontrar. Bom, eu fui mandado para Ribeirão Pires, que tinha uma grande vantagem, me disse o chefe que mandou para lá. Lá nunca houve um procurador do Estado. Então você vai inaugurar, veja só, você vai fazer história. Que ótimo, né? Aí também não tinha procuradoria lá. E aí nós conseguimos uma cadeira numa mesa pequenininha, sem cinzeiro, na coletoria, que era o órgão fiscal lá. Aliás, tinha uma senhora muito simpática que fazia bolos, levava para dividir com os funcionários e deixava eu comer também. E eu fui trabalhar lá, com execução fiscal. Execuções fiscais que rodavam lá, meio abandonadas há muito tempo. De vez em quando, um procurador passava lá, assinava algumas coisas, pedia leilão, resignação, era uma coisa caótica e tal. Assim eu comecei. Vocês devem imaginar a minha frustração de começar num órgão desse depois de um tempo. Eu, cheio de pretensões, né? Tinha feito muito esforço desde a minha vida na periferia de São Paulo, uma família que lutava com muita dificuldade econômica, eram muitos filhos, para poder estudar e nós todos crescermos e tal. E aí, bom, dia que eu tomei posse na procuradoria, eu falei, agora vai ser um negócio assim e tal. E aí eu caí lá nessa situação. Aí eu me lembrei do Michel, né? E aquela história de que você tem que tomar iniciativas. Né? E eu, então, passei a pensar, depois das frustrações iniciais, que aquilo era o posto mais importante do mundo. Por quê? Porque eu precisava arrumar um jeito de contribuir para mudar aquilo. Porque estava errado o modo como estava organizado. Estava tudo errado. Era um desperdício total. Não precisava ter um procurador o tempo integral para fazer aquela bobajada. Dava para reorganizar o serviço, tinha que se integrar com os outros regionais, enfim. E aí eu me transformei um pouco no chato que ficava tentando ir em Santo André, era a sede lá, né, daquela seccional lá, e ficava catucando lá para a gente fazer grupo, para a gente tentar trocar experiências e coisas assim, e estratégias de aumentar a arrecadação. Eu disse, bom, já que eu não posso fazer um trabalho jurídico muito interessante, o que eu posso fazer para aumentar a arrecadação? E aí comecei a tentar descobrir quais eram as estratégias, né? Então, isso foi muito marcante na minha carreira como um todo, não foi só na minha carreira como procurador de Estado. Foi olhar para os desafios sempre olhar para as coisas, né, como um olhar de desafio. Desafio. Como é que eu posso transformar essa porcaria de trabalho em algo desafiador, que faça sentido para uma pessoa que tem tanta ambição, que estudou tanto, que teve que percorrer dificuldades que talvez outros não tenham tido que percorrer, né? Como é que eu supero isso, né?
e evito que eu caia no dia a dia. Depois de um tempo, quando eu saí de lá, eu permaneci 2 anos lá, eu encontrei o sujeito que tinha me dito, o desgranhento, que me disse que lá era uma boa eu ir para lá. E ele era um procurador de Estado, e ele era o chefe da Grande São Paulo, e ele é que tinha me dito. E era o danado, ele era padrasto de um grande amigo meu. Aí eu disse, chama Xande, Alberto Xande Nunes. Xande, você que me falou que lá era bom, era um lugar diferente, né, Xande? Aí ele falou, você não pode imaginar como você teve uma chance especial. Se você tivesse caído aqui numa repartição organizada, você, para conseguir usar esse seu jeito, ele já me conhecia há muito tempo, né? Esse seu jeito assim de querer tomar as coisas, o futuro das coisas na sua mão, você teria que brigar muito mais. Lá, como você estava sozinho, você não precisava brigar com ninguém, só contra as coisas, não contra as pessoas. Então, foi por isso que eu falei para você que era bom, porque lá não estava tudo organizado. Então, aí eu saquei essa diferença entre os desafios. Você chega em lugares, está tudo muito organizado, assim, tudo muito padronizado. Você entra ali. Vocês assistiram o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Você entra ali, é o operário na fábrica. Na hora do almoço vem a máquina, bota ele, limpa a boca dele, não sei o quê. Você vira um autômato. E é natural, você tem uma função ali, organizaram aquilo. Só que, como o filme mostra, chega uma hora você sai apertando parafuso na rua, assim, né? Numa cena ótima, hilária do filme, o Chaplin sai correndo atrás de uma mulher, querendo apertar a mulher na rua, né? Porque ele virou um autômato. Então, existem alguns lugares onde vocês podem trabalhar que estão já muito organizados, está tudo certinho, enfim, é um videogame assim, que você vai fazer, está tudo muito organizado. Outro é o caos, como foi a minha experiência na, lá na Grande São Paulo, né, em Ribeirão Pires. Eu fiquei fã de Ribeirão Pires, e o lugar é interessante, é bacana. São duas experiências diferentes, mas a única maneira de sobreviver a elas é você pensar: eu estou aqui para mudar essa instituição. Eu faço parte não dessa unidade, eu faço parte da administração do Estado de São Paulo. E a administração do Estado de São Paulo tem desafios. Eu preciso saber quais são os desafios da administração do Estado de São Paulo. Eu sempre pensei assim, né? Uma coisa super pretensiosa. E isso foi bom para mim. Quer dizer, durante os períodos em que o dia a dia eram mais complicados, eu procurava fazer o melhor possível ali, mas sempre tentando imaginar como eu amolava alguém para a gente melhorar aquilo, ser diferente e me envolver em outras coisas. Então, isso foi muito importante para mim, assim, para sobreviver nesses primeiros 2 anos e mesmo depois. É assim, como você se envolve em outras coisas de uma instituição tão grande como é o Estado de São Paulo, né? A administração do Estado de São Paulo, para além daquilo que te demandam. Então, isso foi uma coisa, estou contando assim, muito minha experiência pessoal, tá? Eu valorizo muito a minha passagem pela Procuradoria, muito. Por quê? Porque eu digo, meu Deus, eu estou na principal administração pública do país. Principal administração pública do país, por quê? Embora a administração federal seja maior, mais rica e tal, a estruturação da administração pública paulista ela é mais antiga do que a federal, por incrível que pareça. A Procuradoria é um exemplo. A Advocacia Geral da União foi criada pela Constituição de 1988. Portanto, quantos anos? 35? A PGF tem 77 anos. Então, isso é uma diferença enorme. O Estado de São Paulo ele já fez experiências de reforma muito grandes. O Estado de São Paulo ele não é importante por acaso no Brasil, porque ele conseguiu estruturar uma administração pública desde o Império que fez a diferença. Então, eu pensava assim, no que eu posso me envolver dessa administração pública que me estimule, que me faça saber mais coisas, que torne mais interessante a minha atividade
de procurador lá em Ribeirão Pires, peço leilão, peço redesignação, e peço expedição de ofício à Receita Federal. Eram assim, os despachos mais emocionantes que a gente dava. Despacho não, pedido. Muito super emocionante. Né? O que eu faço para isso? Bom, e é só você abrir os olhos, começar a frequentar as coisas. E a Procuradoria propicia muito isso, porque organiza muitos cursos e se envolve em muitas coisas, e tem comissão de estudos e não sei o quê, que você vai ter oportunidades incríveis. É difícil pensar hoje quais serão para vocês, mas tem oportunidades incríveis. É preciso se mexer. Então não dá para vir com o cinzeiro do Michel. Coitado do Michel, não tem nada a ver com o cinzeiro. Ele foi vítima do cinzeiro. Não dá para vir com o cinzeiro do Michel. Você não pode esquecer do cinzeiro do Michel. E cá entre nós, o Michel devia ter um bom espírito, porque ele não chegou por acaso a presidente da República desse país. Né? Ele teve uma carreira bastante diversificada, foi procurador-geral do Estado, inclusive por 2 vezes, importante, secretário de Estado, secretário de Segurança, enfim, teve lá o seu papel na política, presidente da Câmara dos Deputados, justamente porque ele quis tirar o cinzeiro de cima da mesa dele. Né? Aliás, eu tenho uma outra história ótima do Michel, não sei se eu devia contar, mas eu não vou resistir. Michel foi meu professor no mestrado também, de Direito Constitucional. E ele gostava de comer pizza com 2, 3 pessoas depois da aula. A aula era à noite, né? E aí, numa dessas pizzas, no Macedo, no famoso Macedo, né? Era na PUC. No famoso Macedo. A gente ia comer pizza no Macedo. Aí, numa dessas noites, o Michel, que é o mais circunspecto que existe, né? Ele confessa que já tinha ido numa cartomante. Nessa altura, quando ele está contando a história, ele era secretário da Segurança de São Paulo e dava aula, né? E depois saía para comer pizza. Bom, aí eu falei, Michel, você foi numa cara, não acredito, não é possível. Você foi assim, de terno e gravata, desse jeito que ele sempre usa o terno e gravata, fazia assim com a gravata, né? Você foi na cartomante? Ele falou, eu fui. Não é que eu fui mesmo? Eu, mas por que você foi? Ah, curiosidade mata, eu fui. Aí eu disse, e aí, como é que foi a cartomante? Ele falou, eu fiquei surpreso. Por quê? Na hora não, mas depois fiquei surpreso. Porque ela virou para mim, ele foi na cartomante, ele já era procurador-geral do Estado, viu, Inês? Vai ver que tinha alguma coisa a ver com a função, né? Aí a cartomante virou para ele e disse, o senhor vai ser um homem muito importante. Aí ele virou para a cartomante e falou, desculpe, mas isso aí não é previsão do futuro, eu sou procurador-geral do Estado. Aí ele termina essa história contando. E não é que ela tinha razão, eu hoje sou secretário de Segurança de São Paulo. O dia que ele tomou posse na presidência, eu falei, danada essa cartomante. Então, gente, eu não sei se é bom ir na cartomante, talvez seja. Mas o espírito que o Michel tentou. Eu estou falando com essa intimidade porque todo mundo chamava ele de Michel na carreira, ele era nosso colega, né? E ele tentou passar para nós naquele dia. Ele foi muito importante para mim e eu tenho certeza que para vários outros procuradores que conseguiram aproveitar essa época. E nós pegamos uma época, nós, a minha geração, teve um privilégio de pegar a transformação do Brasil impressionante. Eu tomei posse em 1984, nós estávamos na ditadura. Só que nós vivíamos no estado de São Paulo, governo do governador Franco Montoro, que era procurador do Estado, aliás. Tinha sido meu professor também na PUC. E foi justamente esse impulso que ocorreu no estado de São Paulo e na administração do estado de São Paulo que serviu de base para a redemocratização pacífica do país ocorrida naquele período. Então, aqueles que estavam neste ambiente pegaram esse momento de transformação, os que entraram na Procuradoria na minha época, né, passaram por essa transformação incrível. Nós não podíamos imaginar que isso acontecesse no dia que nós tomamos posse. O dia que eu fui lá tentar descobrir onde estava o fórum atrás daquela neblina em Ribeirão Pires, eu não podia imaginar. Estando nessa instituição, eu teria contato com tantos desafios que, inclusive, transcendiam a administração
Pública do Estado de São Paulo, que era o olhar mais largo que eu podia fazer. E isso foi verdade para a minha geração. Então, nós tivemos a oportunidade de discutir a Constituinte. Fez-se aqui na Procuradoria, olha que arrogância, na Procuradoria, uma Assembleia Constituinte fantasma, se dividiu em grupos temáticos. Eu era um dos procuradores jovens, bem jovens, que foi colocado para a Comissão de Constituição, não era Constituição de Justiça, era de Ordem Econômica. E havia 2 outros procuradores e eu. Nós íamos resolver, que era para a gente mandar depois para o Congresso Constituinte uma proposta da Procuradoria. Olha que cabeça assim que era uma procuradora-geral, aliás, uma mulher, procuradora-geral Norma Quiriacos, que inventou isso naquele momento. Olha que ambição, né? Que visão. O Brasil está se redemocratizando. Vamos dizer alguma coisa para essa Assembleia Nacional Constituinte. O que nós podemos dizer? O que nós temos a sugerir? Né? E aí criamos aqui... Criamos não, ela que criou. Eu fui colocado lá como um garoto irresponsável na Comissão de... Não, oh, meu Deus, falei de novo. Né, de Ordem Econômica. Aí depois eu entendi por quê. Porque faziam parte desse grupo, né, de ordem econômica, responsável por mandar uma proposta de ordem econômica para a Constituinte, um procurador chamado Celso Bastos e outro chamado Alaor Café Alves. Celso Bastos estava à direita de Gengis Khan. Ele era um homem muito conservador em termos políticos. E o Alaor Café Alves, ele estava à esquerda de Mao Tse Tung. E eu. E nós nos reunimos meses a fio para discutir qual era a ordem econômica ideal para o Brasil. Olha só. É óbvio que não deu em nada essa comissão. Mas esse espírito de que nós temos que participar da transformação do país, ele foi um espírito muito importante naquela época na Procuradoria. Foi importante para a Procuradoria fazer contribuições que foram feitas de outra forma, foi exatamente com esse projeto e em outros momentos, e procuradores do Estado foram ocupar posições dentro da administração do Estado e do país que precisavam ser ocupadas e para as quais aqueles que tinham preparo jurídico, espírito público, estavam preparados. Bom, já mencionei aqui, um foi presidente da República, outro foi governador do Estado, e há muitos outros deputados e tal, secretários, chefes de gabinete, pessoas que foram ocupar funções e que foram responsáveis por contribuir com a redemocratização do Brasil. E não foi fácil aquele período. Foi um período muito difícil. As tensões foram muito grandes. Havia desafios enormes. Um deles era transformar esse Estado que prendia as pessoas e jogava numa lata de lixo, que eram os presídios de São Paulo, e algo mais humano. Eu participei desse esforço, foi minha segunda experiência na Procuradoria. Eu e mais 4 pessoas fomos assumir a Secretaria da Justiça. Eu saí direto de Ribeirão Pires, com mais 3, um procurador que passou a chefiar, de fato, a Secretaria da Justiça, onde ficavam os presídios de São Paulo. E num período em que era o governo Montoro ainda, se estava tentando humanizar os presídios e dizer para a sociedade que presos tinham direitos humanos. Isso pode parecer piada, o que foi a luta. O secretário anterior tinha caído, era o José Carlos Dias, mas se manteve firme nessa linha. O governador Montoro disse: vamos manter essa linha, e vocês vão lá, vão assumir e vão se virar para manter essa secretaria, porque a sabotagem é muito grande e nós temos que manter. Enfim, eu não entendi absolutamente nada e lá fomos nós, e foi a minha experiência de gestão. Então, eu queria dizer a vocês como foi valiosa para mim. Eu confesso que caí lá porque o Michel mandou tirar o cinzeiro, então eu estava tentando mexer com os cinzeiros do mundo, e aceitei ir lá. Eu não entendia nada de presídio, enfim, não entendia nada de gestão pública. Eu já era professor de Direito Administrativo. Veja que responsabilidade mandar um garoto dar aula de Direito Administrativo sem entender de gestão pública. Eu só percebi isso depois, mas aí eu tive essa experiência.
E havia um grande preconceito dos profissionais jurídicos em assumir desafios de gestão pública. Achavam que era uma coisa menor. Porque a função mais elevada era o exercício da atividade jurídica propriamente dita. E que você se envolver com gestão pública era uma questão menor. E perigoso. Tinha um discurso de que isso era muito perigoso. E tinha um certo sentido da época, e depois eu compreendi, que era o seguinte, diziam os que tinham vindo antes, eles diziam o seguinte, olha, foi muito difícil criar essa procuradoria, e a procuradoria ela se tornou importante porque ela se fortaleceu como um órgão separado da gestão, por assim dizer. Quer dizer, não é o secretário chama e diz aí, assina aí um parecer dizendo que eu posso fazer isso. Não, nós temos que ter o nosso próprio status, a nossa própria opinião, nós temos que dominar esse tema, né, que é o tema jurídico, o desafio jurídico. E, para isso, nós precisamos ter um muro entre a gestão pública e o exercício da atividade jurídica, especialmente na matéria opinativa, na consultoria jurídica. O muro é muito importante. Então, esse negócio do muro foi levado muito a sério pela Procuradoria nas primeiras décadas, muito a sério. Acho que teve o seu papel, nós vamos entender isso. Mas, a partir de um certo momento, isso foi se tornando um problema. Porque passou a gerar uma separação, um isolamento daqueles que viviam a atividade jurídica e aqueles que estavam no desafio da gestão. Eu tive o privilégio de ter caído lá, moleque, 26 anos de idade, no maior desafio que podia existir no Estado de São Paulo, que era conseguir plantar um programa de direitos humanos e evitar as rebeliões, o sistema penitenciário caótico. Enfim, e lá vivi vários anos como assessor do secretário. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, eu tenho vivido, a gente vai ficando mais velho, você se emociona com muita coisa, você tem muita experiência, né? Inaugurou-se no prédio onde eu trabalhei vários anos, da Secretaria da Justiça, que fica no pátio do colégio. Quem não é de São Paulo aqui, hein? Por favor. Então, vocês precisam ir lá. O pátio do colégio é o lugar onde foi fundada a cidade de São Paulo. E, naquele lugar, o governo do Estado de São Paulo se instalou no final do século XIX e, como símbolo da sua importância e tal, deixou ali 2 prédios da Secretaria da Justiça. Foi a primeira secretaria. Secretaria que, com o tempo, passou a exercer essa função de repressão. No começo era a polícia, também estava lá, e com o tempo a polícia saiu, criou-se a Secretaria de Segurança Pública e os presídios ficaram até a década de 80, final da década de 80, ficaram nesta secretaria. E, muito simbolicamente, por isso que eu me emocionei muito ao saber disso, a Secretaria de Justiça foi tirada desse prédio em dezembro deste ano e não foi mandada para a lata do lixo, não, foi mandada até para um lugar muito bacana, que está ligado a um projeto importante do governo do Estado de São Paulo, está em curso, mas ali instalou-se o Museu das Favelas, onde era o gabinete do secretário da Justiça. E qual o sentido simbólico? Eu senti isso ao visitar, levei, aliás, meus alunos, primeira atividade dos meus alunos, programa de iniciação científica que eu criei há 30 anos atrás, eu disse, vai ser lá no Museu das Favelas. Qual é a mensagem que está por trás da instalação do Museu das Favelas lá? É o resgate de uma dívida histórica que existe com as periferias, com as pessoas que viveram na periferia, que foram vítimas da repressão policial e do desastre que foi a política penitenciária do Brasil durante a maior parte da sua história. Uma dívida que se procurou começar a resgatar no início da década de 80, com a posse do governador Franco Montoro e a plantação da política de direitos humanos nos presídios. É uma luta que continua em curso, é muito difícil, mas que atingiu uma parcela da população, não é a elite branca, rica, das regiões mais ricas do Estado. E era preciso tirar a invisibilidade
dessa parcela incrível da população que é parte essencial da riqueza que nós temos, com enfim, a sua vibração, a sua cultura. E, por isso, a valorização da cultura fez com que lá se instalasse o Museu das Favelas. Eu, pelo menos, li assim, ninguém me falou. Eu fui lá, eu vi que minha mulher é diretora de um museu, a doutora Inês conhece bem, ela é diretora do museu, naturalmente a nossa vida está muito ligada à cultura. Então eu vi que tinha inaugurar, eu preciso ir lá. Aí, bom, também porque eu tinha trabalhado no prédio. Eu fiquei profundamente emocionado, eles escolheram como a primeira exposição temporária os Racionais MC. Foi uma grande escolha, a exposição é linda. Eu chorei umas 10 vezes visitando a exposição, seja pela força da exposição, pelo simbolismo daquele prédio, manter o compromisso com essa transformação que começou há 40 e tantos anos no estado de São Paulo, está em curso, tem muita coisa para fazer ainda, né? Bom, mas estou dizendo isso tudo para vocês, para contar minha história pessoal, mas para dizer a vocês como o envolvimento com a Procuradoria propicia que você se envolva com a história do Brasil, com a transformação da história do Brasil. Mas para isso vocês precisam olhar, eu faço parte da administração pública de São Paulo. E a administração pública de São Paulo é central na administração pública do país. Esse é o olhar que pode transformar. Eu peguei depois a época das privatizações, começo da época das privatizações. Um dos meus colegas de sala na Secretaria da Justiça, durante um período, foi o Mário Engler. Eu e ele tivemos um aprendizado conjunto de gestão. A gente se dividia no exercício de uma função de gestão lá. Bom, e o Mário também esteve muito envolvido nesse programa de privatização e que foi uma grande transformação. Agora, não interessa muito para vocês a história, interessa para vocês o que vem pela frente. Mas uma coisa vocês têm que ter certeza que vai acontecer. Vocês vão ter desafios da mesma grandeza que a minha geração teve. A minha geração pegou o desafio da redemocratização do Brasil. E redemocratizar o Brasil envolvia muitas coisas, como, por exemplo, começar a humanizar os presídios. Começar a lutar efetivamente contra a desigualdade e a marginalização de grande parcela da população brasileira. Eu disse começar, esse trabalho não terminou. Esse trabalho está em curso. E muitos desafios estão postos hoje para a administração pública do Brasil como um todo e da administração de São Paulo, por exemplo. Óbvio, a administração do Estado de São Paulo está com uma população do país. Um deles, que tem tudo a ver com o jurídico, saúde pública. Saúde pública. Tratar dos desafios de saúde pública, de gestão da saúde pública, com uma visão jurídica tradicional, aquela de manual, com o perdão da expressão, sem querer ofender o momento de vocês, com aquela visão concurseira, conhecimento padronizado, que você é capaz de dizer rápido, sem erro, sem risco de errar, querer enfrentar os desafios da gestão de saúde com isso, gente, é alienação. Eu e a doutora Inês estivemos envolvidos, eu já não faço mais parte há muitos anos da Procuradoria, tivemos envolvidos há um ano e pouco atrás, né, numa discussão de como consolidar uma experiência jurídica completamente à margem da legalidade, mas que é muito importante para a saúde pública do Estado de São Paulo, e foi, enfim, um esforço de construção que deu certo. Eu, atuando como conselheiro de uma fundação, tentar ajudar. Né? E eu acho que deu certo, nós estamos caminhando, estamos progredindo, não significa o fim dos tempos, mas só para dizer para vocês como há muita construção jurídica necessária a fazer para enfrentar os grandes desafios que o país tem que enfrentar. Saúde pública é um deles. Educação é outro, gente. Eu nunca me esqueci de eu sentado na sala de reunião do governador do estado, eu acho que eu já não era mais procurador nessa época, e me convidaram para lá discutir o futuro
da administração depois que mudasse a gestão. Foi uma coisa interessante, uma iniciativa interessante do governador. Criou um grupo lá de pessoas, que envolvia gente do setor público e gente fora. Eu vim de fora, né? O que nós vamos deixar de ideias para a próxima gestão? Era esse o desafio. E aí, bom, chegamos ao tema da educação. E aí chamaram o secretário de Educação para ele dizer o que o preocupava. Ele dizia, olha, muitas coisas. Uma delas é a seguinte, nós conseguimos dar para todas as crianças que estudam no ensino estadual, público estadual, condução. Nós conseguimos fazer isso. Aí contou um pouco do desafio. Agora, se vocês quiserem saber como essas crianças chegam na escola e voltam para casa, eu vou dizer muito francamente, eu não tenho a menor ideia. É o caos. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo à margem da legalidade. Porque era a única maneira de fazer. Nós não sabemos como as coisas acontecem. Aí, diz ele, deve ter alguma coisa errada com isso, né, gente? Eu acho que esse desafio é jurídico. E sentou, ficou olhando para nós, assim, com a cara de... Enfim, nós estamos falando de educação. É algo central no futuro do país e no futuro do Estado de São Paulo. Nós temos que transformar os concursos públicos para todas as funções do país. Como construir novas formas seguras de concurso público que sejam capazes de mostrar melhor quem são vocês, para que, inclusive, isso ajude no próprio autoconhecimento e na locação de vocês para servir nos vários lugares da Procuradoria. Como mudar os concursos públicos? Isso é um desafio que o Brasil tem que enfrentar. O ano passado, nós conseguimos aprovar uma lei nacional de concursos públicos, vocês devem saber disso, porque acabaram de fazer um concurso público. Sabe tudo, né? Todos os detalhes e tal. Eu tenho muito orgulho dessa lei, foi uma das últimas não, uma das mais recentes iniciativas com as quais eu me envolvi, acho que foi bem sucedido, mas a construção está só no início. Nós temos que mudar o modo como o direito lida com os grandes desafios da gestão pública. E vocês têm que ser parte disso. A democracia não está conquistada, não é uma conquista definitiva, tem muito a lutar para ela se manter. Nós já caminhamos muito em vários desses desafios que eu mencionei aqui, mas há muito a fazer. E vocês têm, é isso que eu queria dizer a vocês como depoimento, para que a carreira de vocês seja tão legal quanto foi a minha, e acho que de muitas pessoas da minha geração, de pensar, eu estou tendo a oportunidade de tomar posse na principal administração pública do Estado de São Paulo, e eu estou aqui para fazer parte da transformação desse país, e eu vou ter que aproveitar todas as chances para entender quais são os problemas do país, quais são os desafios da administração pública, e cabe a mim, em vez de reclamar, ter ideias, propor coisas e ir atrás. E não esperar que ninguém me bata palma por isso. É uma coisa que eu queria dizer que, para mim, foi muito forte esse aprendizado, e até hoje. Vocês têm que correr atrás de influir em transformações de verdade. E, para isso, vocês têm que incomodar. E quando a gente incomoda, ninguém bate palma para a gente. É só vaia, gente. É só vaia. É o tempo todo vaia. É gente incomodada com você. Você precisa incomodar. Fazer um concurso público com cotas é tomar vaia. Como diz minha mulher, Roberta, que construiu o Museu Judaico de São Paulo, aliás, eu não posso fazer propaganda do Museu das Favelas e não fazer do Museu Judaico de São Paulo. Ela foi a criadora desse museu, foi 20 anos de luta e tal. Aí, quando ela inaugurou a sede nova do museu há 3 anos atrás, um prédio tombado, todos os desafios do mundo, ela disse, agora eu entendi o que me disse uma amiga minha, que é a diretora do museu há muitos anos. Fazer museu é insatisfação alheia na certa. Todo mundo reclama. Pois é, gente, é assim. Se você faz, as pessoas
vão reclamar. Você toma iniciativa, vão reclamar. Mas para que você faz isso? Primeiro, a vida da gente existe para a gente deixar um legado. A gente tem que deixar como legado um mundo melhor que o que a gente encontrou. E cada função pública é uma oportunidade de fazer um legado muito maior do que você tem no setor privado. Muito maior. E para você construir legado, você tem que amolar os outros. Você tem que fazer o que as pessoas não estão te pedindo. Vou dar um exemplo. Eu era assessor do secretário da Justiça quando saiu a Constituição do Estado de São Paulo nova, em 1989, um ano depois da Constituição Federal. Aí resolveram, alguém pediu lá no Palácio Bandeirantes que se fizesse na Secretaria da Justiça um levantamento de quais eram as leis que precisavam ser editadas para botar em vigor aquela coisa toda, não sei o quê. E pediram para mim, eu era professor de Direito Público, bom, vê se você lê lá e tal, faz uma listinha e tal. E eu fiz a listinha. Aí eu falei, bom, como é que eu posso fazer alguma coisa para eu também caber? Que eu vi, fiz uma lista lá, nada era muito da minha, assim, que eu podia ajudar. Aí eu peguei e botei lá, regulamentar o artigo tal, era uma forçação de barra danada. Fazer a lei de procedimento administrativo do Estado de São Paulo. Aí o pessoal não prestou muita atenção, criaram o grupo e tal, ninguém queria esse negócio, me botaram de presidente. Aí, bom, a coisa começou a rolar e tal, e eu acabei, enfim, fazendo projeto, tentando convencer os outros a se envolver, o pessoal não queria os outros do grupo, né? Enfim, saiu o projeto. Aí nós apresentamos, aí foi apresentar e veio a primeira pancada. E aí alguém perguntou, mas quem disse que isso tem alguma coisa a ver com a regulamentação da Constituição do Estado? É uma forçação de barra, né? Isso aqui tudo bem, tal, mas isso aqui vai criar problema e tal. Quem disse? Aí foi o Carlos. Aí o sujeito vai lá perguntar, mas por que você fez isso? Eu falei, porque vocês deixaram. Eu aproveitei a oportunidade. Bom, esse projeto de lei deu um maior problema. Deu um maior problema. Ninguém gostou, foi uma satisfação total. Ficou parado entre 1990 e 1998, até o dia, 8 anos, gente, até o dia que o governo do Estado, iniciando o processo de privatização, queria vender a Comgás, era a empresa de gás do Estado de São Paulo. Aí baixaram uns ingleses aí, com ar de nojo, assim, né? Falaram, interessante, ok, empresa grande, né? Tá bom. Agência reguladora, como é que é? Queríamos estudar. Não tinha agência reguladora. Aí editaram um decreto, criaram a Comissão de Serviço Público de Energia rápido, falando, não, tá em estudo, nós estamos fazendo projeto de lei e tal, mas já criamos aqui por decreto e tal. Os gringos disseram, tá bom. Então, tá em criação, certo. Eu queria examinar a lei de processo administrativo. Aí, o secretário de Estado era Angarita, professor da FGV, depois foi meu colega. Ele tinha sido o criador da Escola de Administração de Empresa, de Administração da FGV em São Paulo, e ele era o secretário de governo do governador Mário Covas naquele período, eu o conheci assim. E depois eu tive o privilégio de ser, eu e ele, mais 3 pessoas, 4, os criadores da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas também. Então ele criou 2 escolas importantes para o Brasil. Além de ter criado o SEBRAP, que é uma grande instituição de pesquisa do Brasil, foi um grande homem. Ele era o secretário, falou, ixi, lei de processo. Ele era da área jurídica, falou, lei de processo, né? Espera que vão falar com o Elival. O Elival depois foi procurador-geral do Estado, era da minha geração, era o chefe da Assessoria Jurídica do governador. Chama o Elival. Elival, estão com um problema aqui. Os gringos aí estão querendo um negócio de lei de processo. Aí ele falou, lei de processo nós não temos, mas tem um projeto. Ele era meu amigo, ele sabia que tinha um projeto. Resgatou o projeto, mudou umas coisas de acordo com a cabeça dele, do Elival lá, mandou para a Assembleia Legislativa, foi aprovado por unanimidade, ninguém discutiu. E aquilo virou lei. Então, por que eu estou contando essa história? Você falou, os caras só ficam contando história para se gabar. Não, é para mostrar que, às vezes, aquilo vai frutificar
8 anos depois. 8 anos depois. E nessa lei tinha coisas que só agora estão virando moda, o negócio do consensualismo. Nós criamos lá um procedimento para o Estado pagar indenização consensualmente e tal. Quando aquilo apareceu, as pessoas olhavam e diziam, quem inventou esse negócio? Isso é só encrenca para a Procuradoria. Isso vai dar problema. Nós vamos decidir isso. Você está louco, depois vão dizer que a gente está gerando gasto público. Bom, mas enfim, gente, é assim. Ninguém vai elogiar vocês por tomar iniciativa, mas vocês vão sentir um prazer em ter isso. Mesmo que nunca frutifique. Mas o espírito, ele contamina, entende? E contamina a sua atividade profissional. Para terminar, eu queria dizer a vocês 3 coisas que eu vejo aí como desafios, muito rapidinho, os desafios que eu acho que estão surgindo para a administração. Então, eu estou tentando fazer aqui um olhar de previsão. Eu não sou a cartomante do Michel, mas eu acho o seguinte, é irreversível a demanda do Brasil por redução da litigância judicial. É irreversível. Não começou a diminuir, ainda está aumentando. Mas é irreversível, porque todo mundo já descobriu que esse é um problema chave. Então, quando vocês tomarem posse na mais chata das bancas para fazer contencioso, como eu tomei, saibam disso. Desafio que será um grande desafio da carreira de vocês é contribuir para a redução da litigância. Quais são as medidas? Quais são as ideias para reduzir a litigância? Eu não sei quais são. Vocês vão ter que saber. E, gente, é tentativa e erro, é experiência, é ousadia, é amolar os outros. É dizer, vamos juntar nós aqui, discutir como é que a gente faz, depois a gente vai amolar lá o gabinete do Procuradora-Geral? É isso. Por quê? Porque vai chegar uma hora, vão baixar uns gringos aqui e vão dizer, como é que vocês vão reduzir a litigância dos próximos anos? Senão eu não... E vocês vão ter que dar uma resposta. E essa resposta pode já estar encaminhada. Mas vocês precisam começar. Então, é irreversível. Fala-se muito disso hoje, iniciativas, tal, tudo bem, mas é irreversível. E vai ter que ser muita redução. É só você comparar os índices internacionais, vocês percebem que o Brasil criou um problema para si mesmo. Segundo, é irreversível a agenda da simplificação administrativa. Por quê? Porque nós partimos de uma administração pública largamente informal, Tivemos isso no século XIX, mesmo nos primeiros anos do século XX, também na metade do século XX, e fomos formalizando muito a administração pública para poder ter instituições, porque essa administração informal era uma coisa pouco institucional. Então, nós fomos formalizando. Formalizar tem um perigo. Quando você vê, você está sufocado em formas e regras. Por quê? Porque as formas e as regras, elas proliferam que nem dívida, gente. É que nem juro de cartão de crédito. Esse negócio, você dorme à noite, de manhã, sua dívida aumentou. E é enlouquecida a capacidade disso se multiplicar. É uma progressão geométrica. E o Estado de São Paulo, ele já teve algumas iniciativas incríveis. Por exemplo, o Poupa Tempo, gente. O Poupa Tempo nasceu aqui, em Angarita, mais uma vez. Antônio Angarita foi o líder da implantação desse projeto. E eu fui lá renovar minha carteira de motorista e depois todo mundo andou brincando com essa história. Teve o caso de um desembargador que foi, afinal, descoberta a identidade dele. O sujeito passou pelo exame psicossocial da magistratura, pela avaliação de antecedentes,
passou por tudo, mas não passou pelo poupa-tempo da Sé. Você vê, isso é que é serviço público eficiente. Aquilo foi um sucesso de simplificação, não é? Não foi fácil fazer, nós somos testemunhas dos que viveram essa experiência, não foi fácil fazer, foi muito importante. Na área de cultura, já que eu sou tão ligado a ela, a implantação das organizações sociais mudou o perfil da administração da cultura no estado de São Paulo. Vocês ontem estiveram na Sala São Paulo e viram. Aquilo não existia, tá, gente? Vocês devem imaginar que aquilo sempre tem existido. Não existia. Aquilo foi viável, primeiro porque teve um governador, mais uma vez, Mário Covas, que apostou naquilo como algo importante, mas também apostou na criação das organizações sociais no Estado de São Paulo, na área de saúde e na área de educação. Está sendo rediscutido, tem projeto de lei, enfim, isso está sempre em consideração, mas foi muito importante para a cultura. É só você comparar os ativos culturais do Estado de São Paulo, os aparelhos culturais do Estado de São Paulo, com os da União. E você vai ver a diferença que fez nesse período, assim como na saúde pública. E foi um esforço de simplificação que foi bem sucedido. Mas isso foi importante para o Estado de São Paulo. Mas tem muito mais coisa a fazer. E é um desafio nacional. E que é muito difícil vencer. Tem sido difícil essa pauta. Mas essa pauta vai pegar no pé de vocês. Vocês não vão escapar como o Edward escapou. Porque vai haver um poupa-tempo da Sé que um dia vai olhar para vocês dizendo, danada, hein? O que você fez pela simplificação administrativa? Então, gente, sabe por quê? Isso não é uma pauta abstrata. Porque o Estado começou a atingir a população brasileira, a falar com a população brasileira, atender na saúde a população brasileira. Não era assim, gente. Eu só fiquei idealizando o serviço público passado, é falso. Era o serviço público elite. Ah, como o ensino público era maravilhoso. Mentira! Era meia dúzia de pessoas. O Estado está chegando na população agora. Agora, a gente precisa chegar direito, né? É uma multidão de gente com problemas diferentes. Então, precisa eficiência, precisa gastar bem o dinheiro, precisa eficácia, precisa resultado. E aí, o direito é que consolidou a complicação. Ó, e o último desafio assim mais abstrato é o seguinte: esqueçam tudo o que vocês aprenderam de ordem jurídica bem organizada, sistema jurídico. Não existe sistema jurídico. A vida jurídica é anárquica. Ela tende à anarquia. É inevitável a tendência à anarquia. Isso tem mil razões, não dá para falar aqui sobre isso, mas tende à anarquia. E vocês têm que encontrar jeito para fazer funcionar a administração pública. A administração pública se dá bem num sistema que tende à anarquia. Como garantir segurança jurídica para o serviço de saúde, para a escola, para o museu? Um sistema que tende à anarquia. Que tem muita gente querendo usar a anarquia para sabotar, para não pagar os tributos, para não trabalhar, enfim, para não cumprir o que contratou com o Estado, etc. Por fim, quanto à carreira nos últimos 5 minutos, falando aqui pelos cotovelos, né, gente? Eu peguei uma época que não tinha avaliação de desempenho. No entanto, eu fui promovido por merecimento do começo ao fim. Eu deixei a carreira depois de 19 anos. Eu não cheguei, eu não me aposentei, não, viu, gente? Eu pedi exoneração. Aliás, tomei uma bronca do governador do estado no dia que eu pedi exoneração, curiosamente. O dia que saiu eu com as minhas histórias, né? No dia que saiu a minha exoneração no Diário Oficial, por coincidência, eu era o patrono da formatura dos alunos da PUC, naquela época eu era professor da PUC, naquele dia. E à noite eu fui, né? E normalmente o patrono é o primeiro a ser chamado, né? Uma coisa toda solene, chata para burro, demora muito, né? Mas naquele dia não fui, porque havia uma pessoa muito importante, era o governador do estado de São Paulo, porque a filha dele estava se formando.
Então, a primeira pessoa que chamaram foi o governador à mesa, era o governador Alckmin, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. E aí o chamaram, e em seguida, e aqui o patrono, não sei o quê, chamaram. Aí eu caminho em direção, ele me estende a mão e diz: por que você pediu exoneração? Eu caí da cabeça. O governador do estado lê diário oficial, é isso? Quem se exonerou? Porque era uma coisa relativamente rara, né? Bem rara, na verdade, as pessoas abandonarem e tal. Bom, mas eu saí da carreira depois de 19 anos. Por que eu saí da carreira? Porque eu segui o conselho da minha avó, que eu acho que tem a ver com a nova era que vocês vão pegar. Mas daqui a pouco eu falo deles. Mas o que eu queria dizer é que eu fui promovido por merecimento, mas nunca tive avaliação de desempenho de verdade. Era uma coisa relativamente formal, se apresentava, enfim, umas peças, uma coisa e tal. Procurava fazer a série, mas aqui não servia para avaliar desempenho. Foi só por isso que eu fui promovido por merecimento. E foi muito rápida a minha progressão. Quando eu saí, eu estava há muitos anos no nível 5, enfim, mas a verdade é, sendo bem sincero, nunca houve avaliação de desempenho. E esse é um ponto de reforma que o serviço público vai sofrer. Os servidores públicos, em geral, precisam ser avaliados o seu desempenho. Sabe por quê? Porque o bom desempenho tem que ser estimulado, valorizado. E isso é uma luta. Eu estou nesse debate há muitos anos. Você não pode imaginar que eu já tomei de pancada por causa disso, mas eu não desisto. Acho que isso é fundamental. Eu gostaria de ter tido isso na minha carreira. E vocês têm que ajudar a Procuradoria a ser exemplo nisso. Porque se a Procuradoria conseguir ser exemplo nisso, ela vai ser o exemplo para a administração do Estado de São Paulo. E se a administração do Estado de São Paulo sair na frente, ela vai ser exemplo para o Brasil, como foi em outras ocasiões. A criação das organizações sociais em matéria de saúde começou aqui e foi exemplo para o Brasil. A lei de processo administrativo foi a primeira do Brasil. E nasceu na Procuradoria. Então, se vocês conseguirem fazer uma avaliação de desempenho que seja capaz de diferenciar, estimular. Agora, a avaliação de desempenho não é só avaliar o desempenho, você precisa saber o que você tem que fazer, você precisa discutir isso, você precisa receber retorno e tal. Então, vocês vão pegar uma carreira em que criar a avaliação de desempenho, fazer ela ser a melhor possível, mais incrível, não ter medo disso, é um desafio geracional. A outra é, vocês vão ter que se tornar gestores públicos. Aquele preconceito contra a visão de gestor público e tal. Primeiro, porque vocês são muito qualificados e vocês serão chamados a ocupar funções públicas. Hoje, há procuradores do Estado, aliás, procuradores jovens, super qualificados, já ocupando cargos relevantes nas agências reguladoras e em outro lugar, e dando uma contribuição importante, excelente. Vocês também vão passar por isso. Mas mais do que isso, vocês têm que pensar na advocacia pública como uma faceta da gestão pública. É a faceta jurídica da gestão pública. Isso é uma mudança de cabeça em relação àquilo que é a formação jurídica mais tradicional. E aprender isso, como ser gestor público, é algo que vocês podem fazer virando para o colega e dizer, vamos trabalhar em equipe? Aprendendo a trabalhar em equipe, mesmo que ninguém lhe cobre isso. Aprendendo a se tornar líder. Porque eu nunca tive um chefe de verdade na Procuradoria. Eu tive pessoas legais, foram companheiras de trabalho, alguns ocupavam um posto de chefia e tal. Mas chefe, o líder que chefiava mesmo, que tivesse aquilo que eu acho que é importante para a chefia, que não é da pancada, não. Eu nunca tive. Apesar de ter convivido com gente legal, bem intencionada. Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para pensar em gestão. Como se faz gestão de pessoas? E vocês têm que pensar isso, como se faz gestão de pessoas. Porque isso é importante para a organização da Procuradoria e é importante para vocês contribuírem para a mudança da gestão de pessoas da administração pública como um todo. Bom, vocês têm que se qualificar para ser um advogado não litigante.
E vocês têm que se preparar. Iniciou-se um processo de estigma dos profissionais jurídicos públicos. E é merecido. E é merecido. Por quê? Porque os profissionais jurídicos públicos se fortaleceram, foram muito importantes nos últimos 40 anos na história do Brasil. Muito importantes. Aos poucos foram ocupando espaços de poder, foram se diferenciando, inclusive, em termos remuneratórios, de vantagens do restante da administração pública, e, em grande parte, passaram a ter uma visão muito, por demais, corporativa. E, ao invés de se voltar para a construção da administração pública como parceiro, dedicam a maior parte da sua energia a se fortalecer como corporação. Isso é um erro histórico que está em curso nas carreiras jurídicas públicas hoje no Brasil. A resistência a entender que essas carreiras se enclausuraram, foram se tornando muito arrogantes, pelo sucesso do que fizeram, que foi importante. Não se abriram o suficiente, reivindicam cada vez mais espaço de poder, e isso está gerando reação política. Política. Não se iludam. Converse com os gestores públicos mais qualificados. Vou falar da União. Na União Federal, e eles vão falar mal da Advocacia Geral da União. Converse com os líderes políticos, e eu tenho tido a oportunidade de fazer isso, apesar de eu não ter atividade política, e eles falam mal dos juízes. E eu digo a eles, vocês têm razão. A questão é como é que nós vamos ajudar essas corporações a corrigir a rota, porque elas tiveram uma contribuição fundamental, são instituições formadas com gente legal, mas que precisam de ajuda para reencontrar o seu espaço na administração pública. Vocês vão ter esse desafio. Vocês provavelmente serão vistos negativamente por uma parte da administração pública, mas está na mão de vocês provar para eles que vocês são parte da solução e não do problema. Olhar assim o desafio da gestão pública, da administração do Estado de São Paulo, foi muito bom para aqueles da minha geração que tiveram a oportunidade de ver a redemocratização, a reforma do Estado e tal. Mas nós deixamos muita coisa para fazer que não foi feita e agora está na mão de vocês. Eu tenho certeza que esse concurso foi feito com muito cuidado para que nós tivéssemos as pessoas mais qualificadas para fazer isso. Sucesso para vocês e muito obrigado. Professor, muito obrigada. Eu tinha certeza que as suas palavras seriam muito valiosas. Eu tenho medo do tanto que seria amolada a partir dessa palestra, mas como eu também já fui uma dessas que amolei, não é? Eu agradeço, queria reforçar o seu convite para que a gente possa pensar em construir uma advocacia pública que realmente faça diferença e que se responsabilize também pelos problemas que o Estado tem como desafio. Eu acho que assim a gente não só se desenclausura, como ganha um propósito, que eu acho que talvez esse seja o valor intangível da opção que todos nós fizemos. Em alguma medida, todos nós nos conectamos quando procuramos o serviço público. Em alguma medida, em cada um de nós tem uma semente do desejo de transformação e do propósito público, que é o que nos move. Isso, consciente ou inconscientemente, isso está em todo mundo
que de alguma forma se dedica ao serviço público. O senhor nos deve o conselho da sua avó, não é? Que não foi dado. Ela juntava os netos e dizia, morreu com 95 anos. Meus filhos, vida é mudança. Mudem, mudem, nem que seja para pior. Foi por isso que depois de 19 anos eu saí da Procuradoria-Geral do Estado para ir tentar ajudar a criar uma escola de direito. Todo mundo dizia, você é louco, não vai dar certo. Deu. Bom, eu acho que tivemos um começo assim maravilhoso, inspirador. São, como disse, serão muitas horas de uma profunda imersão, antes que a imersão seja mais profunda ainda, quando assumirem suas bancas. O professor está certo que há ainda vários Ribeirões Pires pela PGE, muitos cinzeiros ainda pela mesa, e contamos com vocês para nos ajudar a transformar. Isso é uma... a administração tem seus tempos, que às vezes não são os tempos que nós gostaríamos, mas eu tenho um aprendizado muito grande no meu período nesse período que estou procuradora-geral, e que ninguém é capaz de resolver melhor um problema do que aquele que percebe o problema. Por isso, as grandes iniciativas que nós tivemos, as iniciativas mais felizes de gestão que tivemos que estamos tendo nesse nosso período, nada mais são do que colocar em prática ideias daqueles que estão percebendo os problemas. Mas, para isso, é preciso que a gente se comprometa a resolver o problema e entenda o problema como nosso também. Porque a gente pode, na vida, esperar que alguém resolva nossos problemas ou ser protagonista da nossa história. E é esse o convite que faço para vocês hoje, que sejam protagonistas da história da transformação da PGE São Paulo. Obrigada. E agora libero vocês para a hora do almoço. Às 2 horas, convido a todos a estarem aqui novamente. Obrigada.